Nos antigos salões de tesouro, eles encontraram o que restou dos anões, onde agora não há nada mais do que ossos e pedaços de panos roídos. E lá, os incontáveis olhos vislumbraram a luz moribunda de suas tochas e fazia com que os milhares de olhos brilhassem como a prata em uma noite de lua cheia. Os ratos se aproximavam para os devorar. Os homens ficaram de costas uns para os outros e lutaram por suas vidas, mas contra tal ferocidade implacável e incontáveis números de hordas de vermes, quaisquer que fossem suas armas, seriam inúteis. A maré monstruosa de ratos fluía sobre eles como um rio dentre as pedras, um por um, arrastando-os para as profundezas da escuridão, onde logo foram despedaçados, os dentes amarelos e cinzelados, afundando em sua carne macia, rasgando, cortando e mastigando. A enorme massa de pelos escuros afogavam seus gritos lamentáveis, com seus sussurros hediondos, enquanto se banqueteavam com a doce carne dos homens. O universo de Warhammer Fantasy é repleto de criaturas terríveis e perigosas, além de uma coletânea de raças mortais, mas nenhuma se equipara em números nem em extensões territoriais como a raça dos Homens-Rato, os Skaven. Os Skaven, como um todo, são uma raça cruel, traiçoeira e altamente numerosa, que desde seu surgimento espalhou sua corrupção repugnante para os cantos mais distantes do mundo conhecido. Das profundezas da terra, esses escavadores construíram um vasto império, cujo poder militar e números são incompreensíveis, e tem o potencial de sufocar os reinos do Velho Mundo em uma onda fervilhante de violência e anarquia. De todas as civilizações mais mortais do mundo, nenhuma raça, nem os Norscanos do Norte, nem mesmo as tribos orcs do Leste podem ser comparados em termos de instabilidade ao do Sub-Império Skaven. A raça Skaven, como um todo, é extremamente dividida, mais dividida do que qualquer outra raça conhecida no mundo. Tal desunião e implacável falta de cooperação decorre da necessidade insaciável dos Skavens de sobreviver, prosperar e reinar tiranicamente sobre seus próprios irmãos. Para eles não existe pena, remorso, compaixão ou cooperação. Existe simplesmente sobrevivência. Sobrevivência em uma sociedade turbulenta que só poupa aqueles que possuem a força bruta, a astúcia extrema, o instinto feroz de manipular e matar a oposição, não importa o custo ou a contagem de corpos, seja de amigos ou inimigos. Por mais dividida que sua raça possa ser, eles, no entanto, são unificados em uma única causa. E essa causa é conquistar o mundo da superfície e trazer a chamada Grande Ascendência, uma profecia pagã dos Skaven, onde se diz que eles vão invadir a superfície da Terra e reivindicar tudo como seu. Todos os Skavens acreditam que o mundo está destinado a ser deles, pois eles se consideram a raça suprema e superior, inegavelmente superior em todos os sentidos
a todas as outras raças do mundo. Essa crença inabalável deriva das promessas feitas por sua divindade terrivelmente malévola, conhecida por muitos nomes lendários, mas seu título mais conhecido é o de Rato Chifrudo. O Rato Chifrudo é conhecido como o arauto da corrupção e da doença, a personificação de todas as coisas que os Skavens foram, são ou serão, e cuja adoração no Subimpério é suprema e absoluta. Dentro da cruel hierarquia do Subimpério, os desejos e demandas do Rato Chifrudo são emitidos e mantidos pela implacável tirania do Conselho dos 13, uma organização que consiste nos 12 mais poderosos senhores da guerra do Subimpério, enquanto o 13º assento é reservado para a própria entidade, o Rato Chifrudo. É apenas devido à dura tirania do Conselho dos 13 que o Subimpério permaneceu estável de alguma forma, por séculos, pois nenhuma revolta poderia superar as legiões de guerreiros que o Conselho tem sob seu comando, em seu governo de mão de ferro. Os Skavens pouco se importam com o passado e não guardam nenhuma história registrada. Para um Skaven, há apenas 2 momentos em que vale a pena pensar: agora, quando eles não estão governando o mundo, e muito em breve, quando eles estarão. A única história que os Skavens consideram digna de reflexão é totalmente pessoal e não racial. Pode-se lembrar de coisas como os dias de glória, quando ele subiu no poder em sua seita, ou o inimigo desprezível que causou sua queda, mas raramente ele pensaria em suas origens, ou em qualquer grande conquista de qualquer Skaven além dele mesmo. Eles não têm rituais ou lembrança de seus mortos, pois os Skaven são uma raça arrogante e preferem minar seus companheiros do que elogiá-los por suas realizações. Além disso, eles não têm nenhum conceito real ou consistente de tempo ou datas, nem anos, gerações ou mesmo idades. Portanto, a história dos Skaven permanece desconhecida e principalmente incognoscível para os habitantes do Velho Mundo. Os próprios Skaven não se importam com isso, e os poucos humanos que se esforçam para coletá-la e catalogá-la se veem enfrentando dificuldades intransponíveis. As únicas fontes disponíveis são aqueles poucos humanos que testemunharam a culminação dos planos de Skaven e de alguma forma conseguiram sobreviver para contá-la. Além disso, é claro que muitos agentes humanos, por razões nefastas e bem intencionadas, expurgaram ou alteraram ativamente os poucos registros existentes das ações dos Homens-Rato e perseguem aqueles que procuram essas áreas profundamente. Seja qual for o caso, os pequenos pedaços da história que podem ser reunidos sobre os Skaven são frequentemente retirados de roteiro e folclore de contos e lendas transmitidos por gerações de tempos atrás. Contudo, alguns estudiosos radicais e professores das grandes universidades do Império discutem interminavelmente sobre as verdadeiras origens dos filhos do Rato Chifrudo. Alguns especulam que os Skavens são uma ramificação ou uma variante da raça dos Homens-Fera, enquanto outros insistem que os Skavens não descendem do homem, mas são uma versão evoluída e mutante dos ratos normais. No entanto, a coisa mais aterrorizante sobre este assunto é que a grande maioria da humanidade concordaria que não existe tal coisa como um Skaven, e aqueles que ousam falar abertamente sobre tais assuntos são, muitas vezes, evitados pela sociedade normal, e na pior das hipóteses, queimados em praças públicas por profanarem
tal heresia. Skavens são naturalmente tímidos, coniventes e difíceis de interpretar, pois sua sociedade e raça habitam naturalmente nos túneis subterrâneos, longe do alcance dos observadores normais. Além disso, os Skaven só aparecem durante suas guerras mais violentas e inexplicáveis, das quais, uma vez derrotados ou vitoriosos, seus exércitos simplesmente voltariam para seus túneis e desapareceriam misteriosamente de vista por muitas décadas. A única fonte que os estudiosos puderam reunir sobre a primeira existência dos Skavens foi mencionada em um conto antigo tileano chamado A Ruína de Cavazar. A versão mais comumente referenciada pelos estudiosos é um antigo poema épico de 13 estrofes no original tileano ou em uma tradução. Todas as cópias deste conto foram destruídas ou perdidas ao longo dos séculos. Alguns especulam que as autoridades imperiais acusaram o texto de ser herético e queimaram todo o conhecimento que possuía. Outros acreditam que os Skavens podem ter participado de seu desaparecimento. A história, no entanto, vive nas terras de Tilea, pois a história é uma peça folclórica muito comum entre os muitos agricultores e plebeus que vivem nos campos ondulantes daquela terra. De fato, os chileanos estão muito mais próximos desses vermes do que gostariam de admitir. E essa velha história foi predita pelos avós de seus avós há muito tempo, em uma época em que uma das cidades mais maravilhosas da humanidade estava em seu auge, antes de sua infame ruína.